Fala galera, estamos ao vivo. Hoje a gente vai falar de um tema diferente, que é a expectativa e realidade de mudança de projeto. Como é que o cliente vê essas mudanças de projeto, como é que eu vejo que o cliente acha que é fácil, às vezes, fazer uma mudança de projeto. Eu vou contar aqui a vida real, que nem sempre é, tá? Quem aí está desenvolvendo um projeto com seu arquiteto, está pensando em alguma modificação, é hora de mudar, não é hora de mudar, o que é que eu devo fazer, como é que às vezes o cliente está ansioso, pede uma mudança, né, e acha que é rápido de fazer. Então vamos falar um pouquinho disso, tá? Bom, eu vou começar aqui, tá? Então, para a gente entender, certo? Mudanças de projeto, né, depende muito de fases de projeto. Então, primeiro vou explicar um pouquinho para vocês das fases de um projeto, tá? Pelo menos as fases que nós trabalhamos aqui. Tem vários escritórios que trabalham de forma diferente, às vezes dividem mais uma etapa, às vezes condensam mais outra etapa, às vezes já apresentam mais coisas numa etapa inicial do que a gente costuma apresentar. E eu vou dizer quais são as nossas etapas e por quê, tá? Então, assim, a primeira fase, certo, que eu faço com o cliente é uma entrevista, que a gente chama de briefing, tá? Por que isso? Porque a gente via que, por muitas vezes, se a gente não dedicar um tempo bacana a essa fase de briefing, a entender o que o cliente quer, a orientar bem o nosso cliente, vai refletir em mudanças lá na frente. Porque o cliente não amadureceu bem aquela ideia ou não sabe o que quer, né? Normalmente as primeiras reuniões da gente, eu deixo o cliente me dizer o que é que ele quer, mas tem cliente que chega e diz, cara, vou fazer minha casa, não sabe nem o que é que quer dentro da casa. Ou então pensa assim, 2 quartos, tá, mas o que você está pensando? Como é o seu quarto? Qual o tamanho? Porque isso influencia também, né? O seu lote, o que cabe, o que não cabe. Então, já nessa primeira conversa inicial, para a gente entender e aí oferecer um projeto, um produto do nosso trabalho que se encaixe em você, você tem que entender o que é que você precisa, né? Quando você não sabe para onde quer ir, para qualquer lugar que você vai, tá bom, né? Então, não é isso que a gente quer aqui, a gente quer entender. Então, a primeira fase é essa, briefing, entender o que o cliente quer. E aí a gente usa aí várias formas de entender, tá? A gente tem catálogos de estilo de fachada, então o cliente vai entender o que já aconteceu algumas vezes. O cliente chega para a gente e diz, olha, eu quero uma casa clean, ou eu quero uma casa moderna. Quando a gente puxa ali o nosso catálogo, que a gente apresenta quais são as casas que tem aquele estilo, o cliente, não é bem isso. Então, assim, às vezes o que ele imagina que é um estilo pode não ser o estilo propriamente dito. Pode ser uma coisa similar, pode ser, às vezes, até outro estilo que tenha características similares. Então, a gente começa por aí, um bom briefing, entender bem a necessidade do cliente, orientar bem, né? Já definir ali uma paleta de cores, ou seja, deixar o mais direcionado para o que o cliente deseja, tá? Então, essa é a primeira fase para a gente definir e evitar mudanças lá na frente. Então, eu estou começando aqui a live que é expectativa e realidade de mudanças, mas já colocando que a gente faz tudo para não ter mudanças, né? Mas sabemos que a mudança faz parte, ok? Então, quem tiver aí, olha aí, ó, o Leandro me falou que está de Palmas, Tocantins. Que bacana, Leandro. Bacana saber que a gente está podendo orientar à distância aí vocês, né? O Leandro, não sei se ele é arquiteto, se é estudante, se é uma pessoa que está querendo a casa dele. Me diz aí, Leandro, o que é o teu objetivo? E se tu tiver alguma dúvida, manda que eu respondo aqui. Pode ser o que for aí de casa, de construção, de interiores, decoração, de arquitetura em geral, tá?
Então, assim, a gente entendeu o que o cliente quer, a gente fez um briefing, a gente definiu o caminho que a gente vai traçar, a gente vai partir para os estudos preliminares. E aí eu digo estudos preliminares porque tem diversas coisas envolvidas para a gente chegar ao produto do estudo preliminar, que é a planta. Tá? E aí eu escuto demais o cliente chegar para mim e dizer: Regis, eu queria que você fizesse a planta da minha casa. Explico já o que é uma planta no contexto de um projeto, tá? Então, é totalmente diferente, tá? Planta de projeto. Mas os estudos preliminares, eu vou pegar o terreno, eu vou entender a ventilação, eu vou entender a insolação. Aqui no Ceará, sol castiga, né? E aqui a gente tem muito vento, então a gente tem que proteger do sol e aproveitar os ventos. E essas coisas, às vezes, andam uma contra a outra. Para você melhorar os ventos, você vai abrir mais para o sol. Então, dependendo da região, dependendo do sentido dos ventos, você tem que estudar bem isso. Entender as interferências do terreno, uma árvore, um poste, uma boca de lobo, uma calçada. Então, tudo isso faz parte do estudo para eu fazer a planta da casa do cliente. Tá? Então, nessa fase de planta, tá, eu tenho essas premissas principais, que é ventilação, que é iluminação, que já é puxar o estilo da fachada. Então, assim, eu estou desenhando a planta, mas eu já estou vendo aquilo ali 3D, tá? Eu já estou imaginando o que é que eu vou fazer de elemento de fachada. Não adianta eu já mostrar isso para o cliente, porque é muita informação para se absorver, tá? Então, a gente faz a planta com todas essas premissas principais geográficas, o relevo do terreno. Então, se o terreno é muito inclinado, se o terreno é plano, dependendo do estilo da casa, um terreno inclinado é mais favorável, se vai ter um subsolo, não, do que um terreno plano. Então, assim, o terreno também propõe muito para a gente, arquiteto, né? A gente vai entender se é um terreno de praia que tem uma visual bacana, qual é a visual que eu quero colocar no quarto, na sala. É uma vista para o mar, é uma vista para um bosque, certo? Às vezes até uma vista ali para uma área mais baixa da cidade, que você vê um plano aberto. Então, tudo isso vai mandar na minha planta, tá? Então, quantos estudos a gente faz para fazer a planta, tá? E aí a planta chego já novamente dizendo aquela história de diferenciar planta de projeto, tá? E aí a gente estudou tudo isso. O que é que ainda tem mais que influencia na casa? Qual é o sistema construtivo, tá? Porque isso me remete a vãos que eu vou poder ter. Se é uma estrutura de aço, posso ter vãos maiores. Se é uma estrutura de concreto convencional, eu posso ter vãos grandes, mas já vou pensar ali em alturas de viga. Se eu vou para outro sistema estrutural, que eu venço vão maiores em concreto, já tenho que imaginar aquilo ali, né? Como é que aquele sistema vai se encaixar ali. Então, isso tudo faz parte da minha concepção inicial de planta. E aí, vamos entrar nas mudanças, tá? Quando eu estou concebendo a planta, eu estou pensando nisso tudo. E aí eu apresento para o cliente, né? Apresento, claro, embasado em tudo que a gente conversou no briefing, né? Na entrevista inicial, no que ele pretende de sistema construtivo, no que ele pretende de investimento, tá? Então a gente está tentando montar esse quebra-cabeça com todas essas peças. E aí eu condenso isso na planta e apresento para o cliente. E claro que o cliente vai sempre propor alguma coisa. Regis, esse quarto aqui eu queria maior, eu imaginei o banheiro diferente, né? E essa é a hora ideal de amadurecer o projeto, tá? Eu gosto que o meu cliente dedique tempo a amadurecer o projeto dele. É a casa que ele vai passar 15, 20 anos. Então, ele tem que amadurecer aquele projeto comigo, tá? Ele tem que me colocar todas as
necessidades, as angústias que ele está tendo ali daquela planta, as incertezas e as certezas. Olha, isso aqui está certo, isso aqui não está. Vamos corrigir a rota nesse aspecto. Então a gente vai mudar o que ele está pedindo. Eu quero uma piscina maior, eu não quero piscina, eu imaginei o meu quarto maior, ou eu imaginei o meu quarto volta para os fundos da casa, mas é o poente, mas eu queria, porque tem um visual do bosque. Aí a gente começa a buscar outras soluções para atender aquilo. Se a gente está colocando um ambiente na parte mais ensolarada, a gente vai proteger aquela parede, fazer uma parede dupla. Então a gente já começa a lançar mão de outras soluções para atender aquilo ali. E eu digo, olha, essa parte não adianta acelerar. Se você acelerar, se você não se dedicar ao cliente, chega lá na frente, você vai mudar, tá? Você vai mudar, porque você vai ter um momento que você vai parar, a obra vai começar. Aí você vai pegar o seu cafezinho, como eu estou aqui com o meu, vai sentar, vai olhar a planta e vai dizer, vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo ali. Aí o que acontece? Atrasa a obra, atrasa a aprovação, atrasa, às vezes, custo de obra. Se for na obra, então, Jesus, nem vamos nos benzer. Por isso que eu estou fazendo essa live, para quem tiver aí, muda no projeto, que é melhor, tá? Vou tomar meu cafezinho aqui, senão ele esfria. E aí, eu quero saber de vocês aí, nos comentários, de onde é que vocês estão, tá? E aí, o que é que vocês têm, o que é que vocês estão buscando aqui na live para eu poder tirar a dúvida de vocês, ok? Então, o Leandro Gomes Palmas Tocantins, Ignácio Vargasotto, olha, saludos de Chile, bem-vindo. Olha, o Leandro Gomes está falando que está com a casa em construção. Olha, não vai mudar não, Leandro, pelo amor de Deus, né? Segue o plano que é melhor. O custo fica dentro do que você estava esperando, tá? Toda mudança em obra vai te dar um custo a mais, tá? Então, assim, estamos na etapa de planta, tá? Nos estudos preliminares. Que aí, Regis, eu quero mudar a minha casa para colocar o quarto do outro lado. Tudo isso eu vou defender em cima de todos esses estudos. Então, se o quarto for para outra posição, pode ficar mais ensolarado, pode receber uma insolação que não é bacana no período da tarde, pode não estar numa posição favorável de ventilação, tá? Às vezes, quando a gente trabalha casas pé direito duplo, a gente pega o pé direito duplo para concentrar a entrada de ventos, porque aí aquele espaço maior funciona como um funil, né? Então o pé direito duplo recebendo o vento vai distribuir pela casa, e aí tem todas essas, eu digo que é esse cabo de guerra de vontades do cliente, de aspectos geográficos, climáticos ali que influenciam a planta, de aspectos legais. Eu queria que meu quarto avançasse, mas tem um recuo, não pode, né? Então, tudo isso a gente vai estar encaixando ali na planta, tá? Quando é que a gente passa para a próxima fase? Que aqui no escritório a gente chama de anteprojeto, tá? Que é quando eu vou pegar a casa, vou construir ela ali virtualmente, eu vou fazer o 3D dela e gerar essas imagens. Vocês veem aqui nessas imagens aqui de casas que a gente tem aqui no escritório, tá? Então, vencida a etapa da planta, então quando o cliente aprovou a planta dele ali, mudou 1, 2, 3, 4, 5 vezes até ficar do gosto dele, que eu digo muito, isso aumenta o prazo de trabalho, mas não vai aumentar, não tenho limites para isso, tá? Por quê? Porque eu entendo que o meu cliente precisa amadurecer. E eu faço sempre tarefa de casa. Pega a trena, abre a sua cerveja, seu uísque, seu suco, seu vinho, o que você gosta de beber.
pega uma trena e vai medir o que tem no projeto dentro de casa para saber que aquilo ali encaixa, tá? Então tem que realmente trabalhar junto com o arquiteto. Não adianta, manda fazer e espera que está pronto, não, porque quando estiver pronto você vai... Eu só vejo funcionar isso, tá? Do cliente receber e achar lindo, maravilhoso quando está pronto, né? Nos irmãos à obra, tá? Que aí o cliente não se mete, eles fazem do jeito que eles querem, e aí o cliente chega lá na frente da câmera e diz, está lindo, maravilhoso, e recebeu, né? Então, é o único projeto que eu vejo que dá certo assim, e que é lá, tá? No mais, aqui, a personalização exige do meu cliente dedicação, tá? Ele tem que estar junto comigo para a gente discutir e amadurecer aquelas ideias, certo? Então, a gente foi, planta totalmente ok, a gente vai para as fachadas. Quando eu vou fazer fachada, aí eu vou puxar tudo que a gente tem lá do brief novamente, e vou fazer a fachada encaixando esse estilo que ele gostou, né, que ele me apresentou, que ele me mandou algumas referências, com a planta dele. E aí, claro que não vai sair a foto que ele me mandou, até porque a gente não faz isso. A gente não... eu quero essa casa igual. Não. A casa vai ser para você, e a sua casa é para você, ela não vai ser mais para ninguém, tá? A gente trabalha assim, a gente faz a casa para o cliente, e a gente não vai repetir projeto não, ok? Então, a sua fachada é sua, você pode ter certeza que a do vizinho não vai ser igual não, tá? E aí a gente vai ajustar aquela fachada. Por quê? Claro que a gente tem a visão do que está ali, mas quem vai morar lá, quem vai investir é o cliente. Então a gente apresenta e o cliente pode fazer os ajustes dele, né? De cores, de materiais, inclusive já teve ocasiões que o cliente disse, olha, não é bem por aí que eu quero outra coisa. E a gente vai para a prancheta, para o computador, né? Não é mais prancheta, mas fica aí a figura de linguagem, né? Volta para a prancheta para fazer até que o cliente goste. Claro que nessas etapas que são mais trabalhosas, a gente tem alguns limites de revisões, mas o cliente nos contratando para mais revisões, a gente vai fazer até ficar do jeito que ele quer. E a nossa intenção é acertar de primeira, tá? Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não, a gente ajusta uma, duas vezes e sai ok. E tem fachadas que a gente já fez 2, 3 fachadas completamente diferentes, porque o cliente era super indeciso, não sabia para onde ir, e a gente foi lá e fez até dizer, não, ó, isso aqui. E aí, o cliente aprovou, a gente vai para uma outra etapa, que é aprovar no condomínio, na prefeitura. E aí, aprovou no condomínio, não tem mais alteração, tá? Não tem mais alteração. Por quê? Porque aí você vai ter que reaprovar no condomínio, você vai ter que refazer fachada, refazer planta, né? Eu até coloquei aqui no início o que é uma planta. Diz que uma planta não é um projeto. Vou falar agora o que é. Vou tomar uma aguinha enquanto vocês conversam aí comigo, enquanto eu respondo alguma coisa, e eu vou dizer qual a diferença de uma planta, tá, para um projeto. Vou voltar aqui para ver os comentários. Eu olho aqui para baixo, tá? Porque o meu notebook está aqui e eu fico vendo que a letra é maior, tá? E aí eu tô aqui sem óculos, né? Quarentinha, a gente já começa a enxergar com... O braço começa a ficar curto. Vamos lá. Opa, olha aí, olha o comentário aqui do Leandro Gomes, ó, lá de Palmas, né? Meu projeto não teve estudo de onde vem mais a chuva com o vento, que é na região de Chácara. Não teve esse estudo, Leandro? E aí, teve algum problema? Me diz aí, eu quero saber, tá? Me diz aí o que aconteceu. Se não teve estudo, por que não teve esse estudo? Certo? Me diz aí que fiquei curioso agora. Então, vamos lá. Eu estava aqui falando do projeto, da diferença entre planta e projeto, tá? Planta é um desenho, tá? É uma representação gráfica.
E aí eu vou dizer quais são as representações gráficas que a gente tem em um projeto, tá? Então, planta. Se eu tenho aqui o meu pavimento térreo da casa, eu tenho uma planta que mostra o meu pavimento térreo. É como se eu pegasse a casa, pegar aqui a xícara, tá? E eu passasse a faca bem aqui assim, ó. Aí, quando eu olho de cima, eu vejo um círculo com esse tracinho, que é a xícara cortada. Se a xícara é igual, né, se eu cortar mais em cima, vai estar a mesma coisa. Mas como o pavimento térreo e o superior são diferentes, as posições das paredes, ele vai mostrar medidas diferentes em plano horizontal. Então isso é uma planta, tá? E aí você tem a planta de implantação, que você vai mostrar como é que a sua casa está no terreno. Você tem a planta baixa da casa, que é do pavimento térreo. Você tem a planta do pavimento superior. Você tem a planta de cobertura, que às vezes é de caixa d'água e cobertura, né? Você tem a vista, que é como se eu estivesse vendo a casa de frente, as fachadas, frontal, lateral, direita, lateral esquerda, a posterior. Então, cada desenho desse é uma planta, tá? É uma representação gráfica. E aí vou mais. Se eu estou pegando a casa, eu disse que a planta eu cortava ela assim, né? Se eu cortar ela assim na vertical, que é para mostrar as alturas da laje, da escada, eu tenho outra representação gráfica. Então, aí são várias plantas que compõem o projeto. E, Regis, o projeto são só as representações gráficas? Não. Falei dos estudos iniciais, tudinho, né? Os estudos preliminares. Eu vou ver o relevo, eu vou ver o entorno, eu vou olhar se tem alguma casa, quando eu visito o terreno, eu já fotografo, porque pode ter a janela de um quarto que vai incomodar o seu quarto, tá? Pode, de entorno isso, né? Você pode estar numa região que tem edifício alto, e aí, se a gente coloca uma janela muito grande, voltado para esse edifício, pode ficar muito devassado. Então a gente já vai estudar entorno, a gente vai estudar legislação, a gente vai estudar, se for uma cidade maior, ampliação viária, se pode ou não construir em certa parte do terreno, geografia, né? O relevo, como é que os ventos se comportam naquela região, como é que o relevo propõe, a ventilação, a iluminação, que eu já tinha falado, né? Então, assim, o sistema construtivo, às vezes o cliente quer um sistema construtivo que na região dele é difícil, tá? O sonho do cara é fazer uma casa steel frame, mas está no interior do Ceará. Será que vai dar certo ele levar uma equipe toda para lá? Será que justifica isso, né? Então, isso tudo a gente pondera para depois chegar na primeira planta, tá? Que é a planta baixa do pavimento térreo, se for duplex superior, se for triplex, subsolo, térreo superior, né? E aí, quadriplex, que a gente já fez, subsolo, térreo superior e rooftop. Então, tudo isso são representações gráficas que compõem um projeto. Outra representação gráfica, perspectiva, é uma imagem 3D, tá? Isso tudo são representações que fazem o cliente entender o projeto e fazem a obra construir o projeto, tá? Quando a gente vai para um projeto executivo, que é o projeto de obra, aí as representações gráficas são muito maiores, porque às vezes eu vou fazer planta, vista, de uma bancada, certo? Se for uma bancada de concreto especial, eu vou ter que mostrar como ela é de frente, como ela é de lado, como ela é de cima, como ela é cortada, para quem vai fabricar direito. Fabricar como a gente está pensando, tá? Então, essa é a diferença de planta, de um desenho para um projeto, tá? Projeto, ele é todo esse desenvolvimento dessas dezenas de plantas que vão fazer a sua casa ser construída do jeito que a gente pensou juntos, tá? Projeto é decisão. Se você não decide, alguém vai decidir por você na obra, tá? Pensa nisso. Então, vou tomar minha água. Deixa
Estou esperando o Leandro Gomes me dizer como é essa história de não ter estudo de onde vem a chuva. Eita, falei tanto que fiquei sem ar. Deixa eu quase espirro agora. Tomar mais um cafezinho, que já está ficando bem gelado. Opa, olha aí, ele respondeu. As arquitetas só fizeram a visita de reconhecimento do terreno, não fez estudo sobre de onde vem mais chuva. Cara, tem que fazer, certo? De onde é que vem chuva. E assim, a gente estuda vento, tá? Eu tenho cliente que chega lá na certa parte do dia ou certa parte do ano, né? Período do ano. E aí o cliente olha e diz assim: ei, Regis, está errado. Eu estou aqui no terreno e o vento não vem de onde tu está dizendo. O vento vem de outro lugar. O vento vem de vários lugares, tá? A gente vai entender qual é a predominância dos ventos. Então, de onde é que ele vem o maior período do ano, percentualmente, tá? Desculpa, vou espirrar aqui só. Não, eu consegui. Então, assim, de onde é que vem o vento no maior período do ano, tá? E aqui, Fortaleza, a gente tem um vento sudeste, mas o vento chega a vir norte também. Só que durante um período curto do ano, percentualmente, comparado ao sudeste, ele vem menos, mas ele vem. E aí, Leandro falou uma coisa bacana. Vento com chuva. Então, às vezes você faz uma fachada toda preparada para receber aquela chuva mais forte do ano. E se na hora que chover o vento estiver contrário, a chuva vai pegar uma fachada desprotegida. Então, tem que pensar os vários momentos do ano, né? Aqui a gente está, Fortaleza, a gente está bem em linha do Equador, tá? Então, as estações do ano da gente são muito similares, porque em vez do sol descer e subir, como é na região de São Paulo, mais ali para o sudeste do Brasil, que o sol fica mais a pino certa parte do ano, depois ele está bem mais baixo. Aqui o sol ele muda de lado, então ele está certa parte do ano do outro e certa parte do ano do outro. Então eu tenho que proteger todas as fachadas. Então assim, é um estudo que é importante, tá? Para a gente fazer de vento, de chuva, de proteção. E claro, se tiver algum ajuste a ser feito, olha o tema da live, mudança, expectativa e realidade, né? A realidade, às vezes, você fez o projeto e por um momento ali, aquilo ali não funcionou exatamente como você queria e você pode pensar um ajuste de rota para aquilo ali funcionar melhor. Então, é importante uma mudança para melhorar, assim, uma questão de chuva, de uma fachada que ficou desprotegida, vale a pena, tá? Vale a pena pensar, porque isso pode te dar prejuízo na tua casa de infiltração, né? Então, é importante dar uma olhada nisso. O Leandro Gomes falou de novo aqui, ó. Mas estou com medo de quando eu terminar a casa. Aí vou brigar com a água da chuva. Não, olha, brigar com água, Leandro, nunca é bom, tá? A água, já diz o ditado, né? Que água mole, pedra dura, bate até que fura. Água, ninguém segura a água, tá? A água acha o caminho, a água que pega assim muita numa parede, inclusive a gente impermeabiliza às vezes nas obras da gente a parede para que aquela água que molhou ali a parede não chegue a entrar. Então é importante você ver solução, e se está em obra, faz logo, tá? Porque depois que estiver pronto, aí é reforma, aí você tem um custo a mais, ok? Então, deixa eu ver aqui nos tópicos que eu tinha feito, né?
o que é que eu já falei, né? Então, assim, projeto legal, projeto aprovado, tá? Não muda. Não muda porque aquilo ali você vai ter que reaprovar. E aí, você mudar na obra, você tem que, muitas vezes, reaprovar no condomínio, no final, o que você mudou. Tá? Então, você tem que reaprovar de qualquer forma nos condomínios que nós trabalhamos. Às vezes, se for na prefeitura, numa cidade que a fiscalização não seja tão grande, talvez não lhe exijam isso. Tá? Mas o ideal é não mudar. É você ter a sua casa documentada de acordo com o que foi feito. Tá? Até para a sua segurança de que aquilo ali está tudo dentro do que foi projetado, né? O projeto aprovado é um documento oficial, tá? Então, é bom pensar nisso. Mas, quais são as mudanças, os momentos de mudança, tá? O primeiro momento é aquele que a gente falou, que está na planta. Está fazendo a planta? É o ideal você pensar em todas as possibilidades ali, tá? Então, veja a disponibilidade ali do seu arquiteto para você realmente, a gente diz até que é estressar as possibilidades. Por quê? Porque é pensar tudo que pode acontecer ali na sua casa. Tá? E muitas vezes, se o projeto encaixou, também não precisa pensar demais não. Se está tudo ok, segue, toca o barco. Tá? Mudanças depois de uma etapa. Então, a gente foi lá e fez a imagem da casa assim. E o cliente chegou e disse, olha, Regis, tá linda, maravilhosa a casa, mas eu não quero que a escada vá para a parte de trás da casa. Mudou a casa toda, né? Então são mudanças que às vezes geram um retrabalho muito grande. E eu vejo muitas vezes que o cliente acha que é um trabalho rápido, né? Então, quando você tem uma mudança muito grande, olha o que é que vai interferir. Vai interferir no meu pé direito duplo, que vai interferir na minha ventilação, que vai interferir na minha circulação principal da casa, que muda o corredor de lugar, que acaba mudando as portas de acesso aos quartos, que acaba mudando a casa toda. Então, quando você está numa etapa mais avançada, você está em imagem, você está em projeto aprovando, você tem que gastar essas mudanças mais significativas lá na parte de planta. Definir realmente a escada eu quero aqui, o meu layout é esse. Vou dar um exemplo que já teve clientes que esqueceram que tinham piano, né? Vieram me dizer depois. Já teve cliente que quis acrescentar um quarto, tá? Então assim, a casa está pronta, está quase no momento de aprovar e eu quero acrescentar um quarto. Então, o ideal é você pensar aquilo ali tudo antes, tá? Para não deixar para aprovar no segundo momento, ok? E aí, pior momento de você mudar, de você alterar, é em obra, tá? Por quê? Porque a obra está andando, você vai pensar a mudança do projeto, vai alterar o projeto, muitas vezes a obra vai ficar aguardando, certo? Para depois você fazer aquela alteração. E muitas vezes você vai quebrar o que já foi feito para fazer outra coisa. Então, gera custo. Eu digo que o papel é mais barato do que o tijolo e o cimento, tá? Então, é melhor mudar no papel, no ar-condicionado, conversando com o arquiteto, do que estar gastando dinheiro com a obra, né? E muitas vezes, olha essa visão aí que vocês têm que ter, tá? Você vai fazer uma mudança que você paralisa a tua obra. Aí você diz assim, mas aí o custo que eu vou pagar mais é quebrar uma parede e fazer a parede de novo. Não. Se você paralisou a sua obra, você está pagando toda a obra, né? Ou você ou a construtora, tá? Ou é prejuízo para você ou é prejuízo para a construtora. Você está parando toda a obra
para poder esperar aquilo ali. Então, a equipe que está parada lá está sendo paga, a energia está sendo paga, o condomínio está sendo pago, certo? Então, assim, não pensa que às vezes a mudança vai acarretar só aquele custo direto ali do material, não. Ainda tem um custo indireto aí bem grande, tá? Alimentação, transporte da equipe que foi para lá e não trabalhou, né? Fora material de qualidade que você comprou e vai quebrar e fazer de novo. Então, mudança de obra é a pior coisa que tem, né? Mas tem uma mudança que é pior ainda. Tem, tu imagina a pessoa mudar de estilo, tá? Eu fiz o projeto de uma casa toda clássica e aí chegou, tá lá na obra, eu quero fazer uma casa moderna. Então, assim, identificar de início o que você quer é o ideal. E aí por isso que a gente se dedica tanto a entender o nosso cliente desde o início e propor a ele coisas que estão dentro do estilo dele, né? Como eu disse, né? Muitas vezes o cliente não sabe o que quer e aí a gente vai ter que orientar, vai ter que tirar aquilo ali dentro da cabeça dele para propor a ele. E isso é um trabalho que, assim, a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas às vezes é uma tentativa e erro, né? Principalmente quando o cliente sabe o que não quer, ele não sabe o que quer, né? Então ele vai tirando as opções, certo? Deixa eu olhar o horário, porque eu não sei aqui, deixa eu ver no celular, são 7h10, então a gente ainda tem uns 20 minutinhos aí de live, né? Tem alguns comentários que estão aparecendo aqui e eu vou tentar ler aqui. De Félix. Aí está a importância de um brief bem elaborado, sem dúvida. E assim, tem vezes que o cliente fica receoso em dizer algumas informações para o arquiteto. Quanto é que você tem para gastar? É a principal, né? Quanto é que você tem para gastar? Ele acha que se ele disser quanto ele quer gastar, o arquiteto vai tirar o dinheiro dele, fazer o dinheiro sumir da conta, né? Agora, como é que você quer que o arquiteto lhe ajude a gastar bem o seu dinheiro se você não dá uma informação real para ele, tá? Eu vou dizer que eu tenho 100 mil, mas eu tenho 200, né? Ou então, o cliente chega e eu quero uma casa barata. Isso aqui aconteceu comigo já, tá? Eu quero uma casa barata, uma casa que é para minha família, uma casa funcional. A gente fechou o contrato, tudo direitinho. Quando o cliente me mandou as referências, vinha casa de Dubai, de Nova York, de Miami. Eu disse, olha, tá destoando, né? As referências que você está pegando para o que você quer, né? E aí você tem que orientar o cliente para pôr o pé no chão. Pôr o pé no chão porque o cliente precisa entender que ele vai investir aquele dinheiro ali e que aquele dinheiro precisa fazer a obra dele inteira, né? Então, ou você corta algumas coisas, ou você diminui ali o nível de arquitetura. Não estou dizendo que é qualidade não, tá, pessoal? É o nível de solução de arquitetura. Uma solução arrojada é mais caro, né? Uma solução mais simples é mais barata de execução. É a questão de quanto tempo você dedica de mão de obra a um detalhe. Isso aí vai refletir no teu custo de obra, tá? Então, é importante isso, definir bem, tanto o cliente passar uma informação coerente para o arquiteto, quanto o arquiteto orientar o cliente que está sonhando muito alto, puxar ele para o chão, né? A gente faz bastante isso, né? E eu digo que tem a síndrome do carro usado, né? Todo mundo assim, quando você chega que você vai vender seu carro, você diz assim, meu carro, assim, agora está até melhor, né? E ela na tabela FIP disse, meu carro vale
60. E aí você ia no carro que você quer comprar e olha lá no comercial da concessionária e diz, olha, é 80. Aí quando você vai ver o seu carro, você vendia por 50. E o carro da concessionária não era 80, porque você olhou o mais simples, você quer o mais top, né? Então eu digo muito que na hora da construção é mais ou menos isso. O cliente acha que o dinheiro dele sempre constrói mais, né? E é sempre mais baixo. E aí a gente tem que ajustar, olha, principalmente agora esse período de pós-pandemia, né? Que a pandemia não acabou, mas de final de pandemia, os custos subiram, né? Então, assim, teve muitos custos que aumentaram de insumos de construção civil, de mão de obra, que clientes que vieram um ano atrás aqui no escritório, quando chegam aqui eu tenho que colocar as cartas na mesa, né? Dizer, olha, o custo está subindo, né? O custo que a gente pensar agora, a gente já tem que pensar um valor a mais na frente, porque provavelmente o custo vai continuar subindo alguma coisa. Então, é sempre uma orientação para trazer a realidade ali de um custo de obra, né? Para ver o tamanho do sonho para encaixar naquele custo, né? Então, se o teu sonho está muito grande em relação ao custo, o que é que a gente pode diminuir aqui ou faz aqui uma parte, depois você faz outra, que às vezes na construção civil não é tão bacana, né? Porque eu fiz até uma live sobre isso há uns meses atrás, que falava essa questão de construir tudo de uma vez ou construir por etapas, tá? Então, brifar bem. E aí, o que é que essas mudanças vão interferir? Se você mudou um estilo de fachada, né? Ou se você chegou e sua fachada está ótima, mas você quer fazer uma fachada diferente, né? A casa aprovada, está quase em construção, vai mudar aqui. A gente tem que voltar para a prancheta para pensar concepção, né? A concepção com os elementos de fachada acabam interferindo na planta. Muitas vezes o cliente quer uma alteração de planta que vai refletir em janelas, e a janela reflete no equilíbrio ali dos volumes da fachada, e aí você muda a fachada e apresenta para o cliente não aprova aquela mudança de fachada porque mudou, desequilibrou a fachada um pouco do que ele já tinha de expectativa. Então você começa um retrabalho muito grande quando você começa algumas alterações que a princípio podem ser sutis, mas que gera a gente refazer estudos de ventilação, refazer estudos iniciais, refazer a imagem, e isso gera muito trabalho, tá? Então, assim, o tema da live hoje era muito a respeito disso, das mudanças, e como é a expectativa do cliente, porque eu vejo várias vezes o cliente me pedindo algumas mudanças, dizer, Regis, amanhã tu me entrega? Normalmente não, porque eu vou ter que repensar uma solução, um design arquitetônico que se encaixe com o estilo, que se encaixe com o teu preço, que se encaixe com a legislação, que não vai interferir na sua fachada, que tenha um material acessível da região que vai ser construído. Olha o tanto de estudos de variáveis que tem para a gente fazer aquela alteração. Então, realmente gera um reestudo geral. E o cliente, muitas vezes, na ansiedade, acha que aquilo ali é de forma rápida que vai sair. E não é. É uma coisa que requer estudo. E outra coisa que eu digo sempre, tá? A gente colocar prazo e criatividade é uma coisa super difícil, né? Porque eu tenho que fazer, às vezes, uma pesquisa e o primeiro site que eu estou olhando ali, eu já achei uma coisa que conectou aquela solução, e aí eu já juntei uma solução com outra e fez uma terceira diferente, né? E é rápido. E é fácil. Não dizia fácil, é fluido,
tá? É fluido. Em compensação, tem soluções que são extremamente travadas para sair. Sai, mas às vezes demora. E aí, ansiedade, né? O cliente esperando que aquilo ali seja mais rápido, né? Então, as mudanças geram essas duas possibilidades, né? Ou até mesmo uma possibilidade que é num prazo razoável, mas não é do dia para a noite. Não é assim, a reunião não aconteceu 5 da tarde e 7 da manhã está pronto, né? Então, a gente precisa de prazos para desenvolver e muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não está com o dia seguinte livre para fazer aquilo ali. A gente tem uma programação, tá? Mais alguma pergunta aqui? Vou dar uma lida aqui nos comentários, vou tomar uma água. Já estamos, acho, na reta final aqui da nossa live. Deixa eu ver aqui. Desculpa, deixa eu cobrir aqui o microfone um pouquinho, porque eu estou tossindo. Então, vamos lá. Vou colocar meu óculos, que eu estou conseguindo ler não. Contratei hoje o meu primeiro projeto para sair para o arquitetônico memorial descritivo das possíveis construtoras que eu venha a fechar pedindo para seguir os limites. Será que isso dá certo? Itamar C. Teixeira. Itamar, pelo que você está me dizendo aqui, deixa eu ver se eu entendi. Você está nessa modalidade que a construção é meio que um pacote, né? Já tem lá todos os limites, certo? Qual é a grande diferença que eu digo de um projeto que você vai fazer mais personalizado, certo? Para um projeto que tem limitações, como você falou aqui de memorial descritivo, é que os acabamentos são uma fase, né? É uma fase ali, é uma fatia do bolo da casa, né? As soluções de fachada, as soluções de vãos, as soluções de circulação, de escada, né? Elas interferem também em custo, tá? Então, se eu faço uma casa que tem balanços estruturais muito longos, balanço é quando você tem aquela estrutura que não tem pilar embaixo, fica uma parte que está flutuando, tá? Se eu tenho soluções que eu tenho platibandas altas, na live passada me perguntaram, Reis, o que é melhor, telhado ou telha de fibrocimento no telhado ou laje impermeabilizada? Depende, e aí são custos diferentes. Então, assim, são inúmeras variáveis que você pode ter que influenciar um custo de uma obra, tá? Então, é difícil eu te dizer que dá certo, porque muitas vezes dá certo, mas assim, tem que ter uma sintonia entre um projeto e a construção. Porque você está concebendo uma coisa que tem um preço limitado que vai ser construída daqui a alguns meses, com os preços subindo, né? Então, é importante você entender e o seu arquiteto equilibrar esse custo, tá? Mas vai bater o preço, isso é praticamente impossível. Ou vai dar acima ou vai dar abaixo de alguma forma, porque seria um estudo de muita dedicação para você estar equilibrando esse preço aí de forma correta, né? Qual é o caminho normal que as coisas devem seguir? Projeto, orçamento, obra. Porque você projetou, você vai orçar o que está projetado, que aí você sabe o que você vai construir, e obra. Então esse é o caminho natural das coisas, né? Quando você tem o orçamento antes do projeto, você vai tentar ou encaixar o projeto ao orçamento, o que, digo, é um exercício de muitas possibilidades, de você analisar muitas variáveis, né?
E que você pode até estar dentro do memorial descritivo já definido, mas que as soluções arquitetônicas podem influenciar em custo, né? Como? Aí eu estaria prevendo o futuro, né? Mas muitas vezes dá certo, sim, certo? Melhor você conversar bem, colocar bem o pé no chão com o seu arquiteto, tá? Esse projeto é aqui no Ceará ou é onde, Itamar? Me diz aí, só para eu saber de onde é que vocês estão falando, tá? Tô chegando ao finalzinho aqui, nos últimos 5 minutos da live. Vou deixar aqui aberto para alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, certo? Entendam que mudar no projeto faz parte, mas o ideal é a gente seguir o caminho natural, mudar na hora de que você tem essa possibilidade e não estar voltando atrás, né? Vi fulano me deu a sugestão de fazer tal coisa, ou a construtora ou pedreiro, muitas vezes as soluções que estão sendo propostas, tá? E até mesmo pelo cliente, quando o cliente vem com a solução de modificação para a gente muitas vezes analisa e diz, olha, isso não é o ideal, porque a gente faz aqui muito aquelas prioridades da casa, né? A sua prioridade era um gourmet maior, agora você está imaginando que você está pedindo para aumentar a tua garagem, porque o teu carro vai ficar um pedaço do carro na chuva. Parece que a chuva cai reto, né? Não, a chuva cai de lado também, tá? Né, Leandro? A chuva cai... E aí você vai diminuir o teu gourmet para cobrir o carro. Então, assim, será que isso vale a pena? E essas mudanças são corriqueiras do cliente estar pedindo para a gente, e a gente está orientando, ó, não vale a pena, por isso, né? Então a gente argumenta bem, né? O Itamar falou que, agradecendo, que está fazendo sim no Eusébio. Bacana, Itamar. Parabéns aí pela conquista e desejo que dê tudo certo, tá? Mas se dedique ao seu projeto. Esteja lá com o seu arquiteto, chega em casa, abre a planta, dá uma olhadinha, né? Vê se está tudo ok, porque realmente precisa disso. E são milhares de necessidades que você tem, nem sabe que tem. Você só vai identificar quando você tiver ali. Eu digo muito, quando você quer comprar um carro, você começa a andar na rua, começa a ver aquele carro, né? É porque você está atento àquilo ali. Então, quando você estiver começando a fazer sua casa, esteja atento ao que te atende na tua casa, o que não te atende, tá? O que você gosta e o que você não gosta, né? Eu digo que às vezes vale muito mais você tirar uma coisa que lhe dá uma raiva todo dia na sua casa, do que colocar uma coisa que lhe dá uma alegria uma vez no ano, tá? Então, vai nessa também, vai anotando tudo que você gosta e que você não gosta, né? Itamar está dizendo que vai fazer e sempre acompanhando a gente por aqui. Itamar, bem-vindo. A gente está tendo ideias novas para cada vez ajudar mais as pessoas, né? Nosso intuito é ajudar a todo mundo conquistar a sua casa de forma mais tranquila. Porque a gente sabe que é sair da zona de conforto dos clientes, pensar em 3 meses, em 4 meses, a casa que você vai viver 20 anos, tá? Então, é difícil, né? A gente aqui orienta bem, sabe o caminho que o cliente vai passar, e quem quiser aí, estiver pensando em fazer sua casa, a gente está à disposição para atender aqui no nosso escritório ou de forma online, tá bom? Eu acho que a gente já está no nosso tempo, né? Já está quase aí com 1 hora de live. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí de tema de live, alguma pergunta, manda pra gente, que eu vou fazer questão de responder da melhor forma, né? Aí, ó, até as minhas pequenas estão aqui, ó, dando o papai. Tô já em casa, meus amores. Daqui a pouco estou terminando a live e vou para casa. Leandro Gomes dizendo que foi top. Obrigado aí, sucesso para todos nós e até a próxima semana.
tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até mais.